Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês que estão aqui, estamos nós aqui para a gente continuar a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia. E, como sempre dizemos aqui, encorajando vocês, quem não é inscrito ainda, a gente encoraja que se inscreva. Aliás, quero agradecer demais a quem eu tenho visto inscrito aqui. Eu espero realmente que vocês possam acompanhar os vídeos aí conosco. Se vocês não tiverem ainda lido a Bíblia, a gente encoraja vocês que leiam. E o nosso interesse aqui é que essa palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, por isso a gente encoraja. Quem já é inscrito, nos ajuda a divulgar. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos encher essa terra, as pessoas que convivem com a gente, de Deus, da palavra de Deus. Vamos, vocês topam fazer isso? E aí eu não estou dizendo nem que seja só aqui, mas onde vocês estiverem, levar Deus às pessoas, tá bom? Vamos aí ler números 25 e 26 agora, nesse vídeo. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe seus irmãos, uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e o atravessou ao homem israelita e à mulher, e a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança de sacerdócio, do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa dos seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem, de Enoque, a família dos Enoquitas de Palu, a família dos Paluítas, de Esron, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São essas as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. Os filhos de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá. Quando moveram contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca
e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias de Nemuel, as famílias dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas as famílias dos Simeonitas, no total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias de Zefon, família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São essas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, no total de 40.500. Os filhos de Judá, e Ornã, mas e Ornã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias de Selá, família dos Selaitas, de Pérez, as famílias dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Hezron, a família dos Hezronitas, de Amul, a família dos Amulitas. São essas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, no total de 70.500. Aliás, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Zinron, a família dos Zinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Zered, a família dos Zereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaliel, a família dos Jaleelitas. São essas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maquir, a família dos Maquiritas. A família de Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gerezitas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. O nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas, de Herã, a família dos Heranitas. São essas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, os que foram deles contados, foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, família dos Suamitas. São essas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, de Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Melquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer fora Zera. São essas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. São essas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados
foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.630. Disse o Senhor a Moisés: a estes os repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena a herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais, a ele darão. Segundo a sorte, repartir-se a herança deles entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. São essas as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas, a família que Coate gerou a Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão, e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Amém? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus.